Olá pessoal, meu nome é Gerson Guedes, o nosso assunto de hoje é entomologia agrícola. Dentro da entomologia agrícola nós vamos estudar biologia e desenvolvimento dos insetos, os tipos de desenvolvimento e também reprodução dos insetos e os tipos de reprodução. Quando se estuda insetos, especificamente não se discute uma única espécie, ou seja, se usa generalizações, estudos que foram feitos em diferentes espécies e se assume que eles também se repetem na entomologia agrícola, ou seja, naqueles insetos de importância agrícola. Portanto, nesse grupo de insetos também há diferentes tipos de desenvolvimento e diferentes tipos de reprodução. Portanto, a biologia e o desenvolvimento dos insetos têm implicações e têm aplicações no manejo integrado de pragas, ou seja, a passagem dos insetos por suas diferentes fases acabam tendo importância e o seu entendimento é relevante para quem maneja insetos. Essas implicações se caracterizam, então, pela passagem de diferentes fases que acabam se alimentando de distintos alimentos e isso, para os insetos fitófagos, é que de fato interessa para nós agrônomos que trabalhamos com o manejo de praga. Ou seja, é muito importante que o estudante de agronomia, que o agrônomo domine o entendimento do desenvolvimento e também, é lógico, da reprodução dos insetos. Os insetos, portanto, apresentam diferentes tipos, como nós falamos, de desenvolvimento. Aqui tem um pequeno exemplo que mostra um lepidóptero, um adulto de um lepidóptero, nessa figura que está no centro, e todas as fases que antecedem essa fase de adulto, ou seja, a fase de ovo, a fase de larva e a fase de pupa. Dentre essas fases, algumas são imóveis, como é o caso da fase de ovo e a fase de pupa, e outras são móveis, como a fase de larva e a fase de adulto. O que caracteriza, no caso dos insetos de importância agrícola, a fase de larva é que ela também se divide em diferentes etapas, ou seja, o primeiro ínstar, o segundo ínstar, o terceiro, quarto, quinto e até mais outros ístares. Dentro desse desenvolvimento da fase larval dos lepidópteros, muitos deles se alimentam de diferentes estruturas de plantas, como, por exemplo, de uma semente, de uma folha, de um ramo, broqueando uma planta. Então, são exemplos práticos que interessam ao estudante de agronomia e ao agrônomo. A mesma coisa para os insetos de ciclo incompleto ou desenvolvimento hemimetábulo. Aqui tem um exemplo de um percevejo que se nota um adulto e depois a fase de ovo e um inseto de primeiro ínstar, depois uma ninfa de segundo ínstar, uma ninfa de terceiro, quarto e quinto ínstar. Então, todo o ciclo completo de um hemíptero, de um inseto hemimetábulo. Então, aqui tem os dois principais exemplos de insetos hemimetábulos e holometábulos, que caracterizam os dois principais tipos de desenvolvimento. Também é importante o aspecto o entendimento dessas fases para a identificação, para o monitoramento e o manejo de pragas. Todas essas fases são utilizadas na prática para se fazer monitoramento. Há, por exemplo, insetos que se monitora a fase de ovo, há outros insetos que se monitora a fase de larva. E dentro dessa fase de larva, diferentes momentos da fase de larva, L1, L2, L3. Também, para os insetos de desenvolvimento incompleto, se utiliza a fase de ninfa, em alguns casos, para monitorar. Por exemplo, um exemplo prático do monitoramento de pragas da soja, se utiliza ninfas grandes, no caso de percevejos, e adultos somados para o monitoramento para decidir o momento do controle. E também para decidir o manejo, ou seja, muitas vezes o nível de dano econômico, ou seja, aquele momento que se deve iniciar o controle de pragas, é decidido em função do número de adultos, do número de ninfas, do número de lagartas, ou às vezes até mesmo do tamanho da lagarta que caracteriza os seus diferentes instares. Essas diferentes estruturas, ou seja, essas diferentes fases de vida dos insetos, são utilizados para o monitoramento e também para a tomada de decisões do manejo. Aqui tem um exemplo de ovos de postura e de ovos de insetos colocados em diferentes estruturas da planta, por exemplo. Ali lá em cima temos uma sépala de citros, aquela estrutura que fica em cima do fruto, e embaixo dessa sépala tem uma postura de curculionídeos. Nessa outra foto tem resíduos de plantas no solo, resíduos de plantas mortas, onde tem também uma postura. Então, ovos de insetos colocados em diferentes pontos da planta, folhas com postura de percevejos, e aqui uma folha
também com postura de lepidópteros. Então esses ovos, essa fase de vida dos insetos pode ser utilizada para o monitoramento. Também aqui tem outros ovos de diferentes insetos colocados em estruturas diferentes. Por exemplo, um parasitoide de ovos fazendo a postura sobre um ovo de inseto, ovos no solo, moscas fazendo oviposição em frutos e ali uma estrutura, um legume de soja com postura de percevejo. Então, diferentes posturas, diferentes ovos de insetos colocados em diferentes partes de planta. Aqui tem insetos que talvez não tenham nenhuma importância agronômica, mas, por exemplo, uma postura de ovos agrupadas, né? Ovos isolados, nós vimos no slide anterior, e aqui posturas agrupadas. Ali uma ooteca, então um conjunto de ovos de barata, e aqui embaixo também de baratas, um outro tipo de postura. E nesse slide à direita se vê uma ooteca de louva-a-Deus, de mantis. Então, diferentes tipos de postura em diferentes estruturas. Outros tipos de ovos, aqui ovos de cigarrinhas dentro do tecido da planta, dentro do tecido de cana-de-açúcar. Nesse outro, uma postura de cigarrinha dentro da folha de citros, e embaixo detalhes de uma postura de díptero, de mosca das frutas, de Ceratitis capitata, uma das moscas das frutas, dentro do fruto, e o detalhe do ovipositor e os ovos mais detalhadamente. Então, exemplos de ovos de insetos colocados em diferentes estruturas. Seguindo aqui, temos posturas, novamente, só que colocadas pela parte de fora da planta. Então, ali postura de diabrótica na base da planta de milho, postura de lepidóptero, da lagarta do cartucho do milho, numa folha, e aqui outra postura fora da planta, já o ovo quase chegando à fase de ninfa 1. Então, passando para outra fase do inseto. Novamente, ovos de insetos de importância agronômica, mas agora insetos que matam insetos, ou seja, parasitoides de pragas. Ali tem um detalhe de um parasitoide de pulgões fazendo a postura dentro do pulgão, e logo em seguida um pulgão já parasitado, mais desenvolvido o corpo, maior o corpo. E aqui detalhe de uma mosca, de uma pupa de mosca recebendo a oviposição do seu parasitoide. Então, um parasitoide de pupa. Então, também os insetos de importância agrícola fazem, os parasitoides de importância agrícola fazem postura dentro do corpo dos insetos. Então, os ovos são postos em diferentes estruturas. Ali um exemplo de tricograma, dois insetos fazendo a postura num ovo de um inseto, e aqui um parasitoide de ovos de percevejos, Trisoucos basalis, fazendo a postura dentro do ovo do percevejo. Aqui um himenóptera fazendo a postura dentro de uma larva, ou seja, de uma lagarta. Nós falamos detalhadamente da fase de ovo dos insetos. Depois, mais tarde, nós vamos falar mais detalhadamente da fase de ninfa e na fase de larva, dependendo do tipo de desenvolvimento, e também vamos falar um pouquinho da fase adulta. Nesse momento, nós vamos falar de reprodução dos insetos. A reprodução dos insetos é muito particular. Aqui tem dois exemplos, um de um inseto de importância agrícola, um crisomelídeo, e também um mais curioso, né? Então, isso depende muito do sistema reprodutivo dos insetos. A reprodução é característica da fase adulta, ou seja, os insetos evoluem nos seus diferentes tipos de desenvolvimento até chegar à fase adulta. E essa é responsável pela reprodução dos insetos, ou seja, somente adultos fazem reprodução. Os tipos curiosos em que maturos também fazem reprodução nós vamos detalhar mais tarde. É importante entender que a reprodução dos insetos, então, responde para aspectos ambientais e fisiológicos, ou seja, o que ocorre no ambiente, as alterações de temperatura, as alterações de umidade, do comprimento do dia, a quantidade de alimento, interfere na reprodução dos insetos, e também aspectos relacionados à sua fisiologia, ou seja, o amadurecimento das fêmeas, a idade dos machos e a maturação dos oócitos, então, que também interfere. Portanto, o ambiente que nós vamos estudar em ecologia dos insetos, todas as variações dos fatores ambientais, a oferta de alimento acaba se repetindo ou interferindo melhor na reprodução dos insetos. Outro aspecto importante é
caracteriza o uso dessas implicações fisiológicas e ambientais no manejo de insetos, ou seja, quando a gente entende que a reprodução determina a quantidade de insetos que estão disponíveis, isso é uma aplicação agronômica desse aspecto. Então, a reprodução dos insetos é muito particular porque os insetos vivem, de modo geral, um período muito curto de tempo. Também eles respondem para esses estímulos ambientais, como nós falamos, e fisiológicos. E também a sua maturação e a variação dos seus hormônios. Esses hormônios nós vamos voltar a falar quando formos falar de muda e metamorfose no final dessa aula de hoje. Ou seja, todo o gerenciamento, toda a fisiologia responde à variação de hormônios. A muda e a metamorfose são regidas por hormônios, é o final da nossa aula de hoje. Outro aspecto importante relacionado aos insetos são os tipos de reprodução. Quando nós pegarmos o capítulo do Entomologia Agrícola, ele vai falar principalmente das exceções. E aqui tem um novo modo de separar a reprodução dos insetos, né, que diz respeito ao período embrionário e à eclosão, à maturidade dos progenitores, à origem do embrião, ao número de embriões e ao sexo dos indivíduos. Ou seja, o nosso texto do Entomologia Agrícola faz generalizações muito grandes e detalha muito as exceções. Aqui nós queremos dar uma abordagem mais específica para insetos em geral, ou seja, nós falamos da maioria dos insetos. A maioria dos insetos são insetos ovíparos, ou seja, raramente existem vivíparos. Na maioria dos casos, os insetos se reproduzem na fase adulta, ou seja, imaturos raramente se reproduzem. A maioria dos insetos tem reprodução sexuada, ou seja, tem um óvulo e um espermatozoide. Também há assexuados. Na maioria dos casos, o número de embrião é único, ou seja, cada óvulo somado ao espermatozoide dá um único embrião. E na maioria dos casos, cada indivíduo tem o seu sexo único. Raramente existem insetos hermafroditas. Portanto, o texto do Entomologia Agrícola, embora seja o nosso texto de acesso mais comum, ele valoriza excessivamente as exceções e dá a impressão de que as exceções são mais importantes na entomologia agrícola. Na verdade, o que é mais importante na entomologia agrícola são os casos mais comuns, ou seja, os insetos, na sua maioria, são ovíparos, se reproduzem na fase adulta pela cópula, né, e pela fecundação do óvulo por um espermatozoide, dando origem a um único embrião de sexo único. Além dos insetos ovíparos, que são os mais comuns, existem oviparidades, ou seja, insetos ovíparos. Existe a oviviparidade, viviparidade adenotrófica, viviparidade no hemocele e viviparidade pseudoplacentária. Essa tem importância agronômica, nós já vamos ver. E também as partenogêneses, ou seja, o desenvolvimento sem a participação de um dos sexos. Partenogênese telítica, partenogênese arraenótica e partenogênese anfítoca. A oviviparidade é aquele caso muito comum em taquinídeos, ou seja, as moscas que põem larvas em animais principalmente. Então ali tem um adulto de um taquinídeo, né? Essas fêmeas ovipositam ovos que já se desenvolveram dentro do corpo da fêmea. Então logo que ela faz essa oviposição, em pouco tempo vai surgir uma larva, ou seja, todo o desenvolvimento embrionário ocorreu dentro da fêmea. Então, por isso é chamada de ovoviviparidade. Então, o ovo é posto, logo em seguida nasce uma larva sem período embrionário fora da fêmea. Um outro tipo de ovoviviparidade, então, é muito comum em outras moscas, e aqui tem exemplos. Esses ovos são depositados sobre insetos, né? E esses insetos logo vão ser parasitados. Então são parasitos de outros insetos e parasitos de animais. Um outro tipo de viviparidade é a adenotrófica. Essa é muito curiosa, essa viviparidade. Ela é um exemplo curioso porque é um inseto que não ocorre no Brasil. São as moscas do gênero Glossina ou Tsetse, que é a mosca que transmite a doença do sono. Essa mosca, então, ela faz o desenvolvimento larval dentro do corpo. Então tem glândulas que mantêm
e completam esse desenvolvimento, permitem que seja completado esse desenvolvimento dentro do corpo da fêmea, e a fêmea oviposita uma larva. Por isso é chamada de viviparidade adenotrófica. Um outro tipo de viviparidade é pseudoplacentária. Está dizendo o nome, pseudoplacentária, tem uma estrutura que se assemelha a uma placenta, obviamente numa comparação com outros animais, e esses embriões se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Essa fêmea adulta não faz a oviposição, da fêmea adulta nasce uma ninfa, que logo em seguida também vai dar origem a outras ninfas. Essa parte, então, dessa pseudoplacenta permite o desenvolvimento desses pulgões, é o caso de pulgões, que dão origem a novos pulgões. Então o desenvolvimento é feito todo dentro da fêmea. A viviparidade pseudoplacentária está detalhada nesse outro slide aqui, que mostra então a reprodução. Normalmente em clima frio esses insetos têm reprodução sexuada, e durante a fase mais quente do ano, ou nas regiões mais quentes, ocorre a reprodução partenogenética, já explicada anteriormente. Então os embriões, no caso dessa reprodução pseudoplacentária, se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, e essa pseudoplacenta faz com que nasça ou saia da fêmea um inseto já na fase larval. A última viviparidade é a viviparidade no hemocele. Está dizendo, o hemocele é a cavidade abdominal dos insetos, de um inseto que é raro ou não tem importância agrícola nenhuma, né? São os insetos da ordem Strepsiptera. Então, os ovários das fêmeas permitem o desenvolvimento, liberam esses ovos dentro do hemocele, e os insetos se desenvolvem consumindo a parte interna dos insetos da fêmea mãe, né, dando origem a insetos. Ou, logicamente, como no caso de outros artrópodos, como a aranha, as larvas que se desenvolveram aí matam a mãe e escapam, permitindo completar essa fase. Dentre os tipos de reprodução, a partenogênese é uma das curiosas, porque além dos diferentes tipos que ela guarda, ela também dá origem a outros tipos. Depois nós vamos ver isso. Então a partenogênese pode ser dividida em 3 tipos. Telítoca é aquela que dá origem somente a fêmeas, a renótoca é aquela que dá origem somente a machos, e anfítoca, está dizendo o prefixo anfi, dá origem a machos e fêmeas. A partenogênese é então comum nos insetos de importância agrícola. O mais comum deles são os pulgões, que apresentam esses diferentes tipos de reprodução, como nós já vimos anteriormente. Também outros insetos de importância agronômica, como alguns polinizadores e abelhas principalmente, também apresentam partenogênese. Então, não é tão incomum assim partenogênese nos insetos de importância agrícola e, portanto, interessa a agrônomos e estudantes de agronomia esse tipo curioso de reprodução. Como nós podemos ver nesse quadro aqui, falamos de viviparidade, falamos de partenogênese, que são tipos um pouco mais incomuns do que a viviparidade, que está mais valorizada na nossa aula, mas também há outros tipos mais curiosos. Há os casos em que a reprodução não é feita exclusivamente por adultos, ou seja, existem formas jovens que são capazes de reproduzir. Por exemplo, pedogênese e neotenia. Pedogênese está representada nesse slide aqui por um exemplo de praga de importância agrícola, Jatrophobium brasilensis. Esse díptero da família Cecidomyide, ele faz uma reprodução muito curiosa, ou seja, aquelas galhas que aparecem na folha de mandioca mostram uma fêmea que fica fixa na folha, e os machos apresentam vida livre, ou seja, parecem um mosquito, na verdade é um díptero, e eles, na fase adulta, visitam essas larvas que são imaturas aparentemente, mas têm capacidade reprodutiva, estão dentro daquela galha que aparece sobre a folha de mandioca. Portanto, dentro dessa galha tem uma fêmea da aparência jovem capaz de reproduzir, que vai dar origem
a machos e fêmeas, que vão as fêmeas se fixar noutra folha e os machos novamente ter vida livre. Portanto, esse nome pedo, o mesmo prefixo que caracteriza jovem, né? Permite a reprodução e é um tipo curioso. Outro tipo não tão comum, mas que existe com formas jovens é a neotenia, ou seja, o inseto tem características jovens e se reproduz. O bicho cesto é uma praga que tem alguma importância agronômica, atacando eucalipto, outras plantas como o café. A fêmea fica presa dentro desse cesto e esse cesto carrega então uma fêmea com características de jovem, mas que é capaz de reproduzir. Os machos também têm vida livre, eles vêm nesse cesto, copulam a fêmea, dando origem então a ovos fecundados por esse macho. Outros tipos incomuns de reprodução e valorizados no nosso texto, que não tem grande importância agronômica, exceto por esse slide aqui, é o caso de poliembrionia. Está dizendo vários embriões originados de um único ovo. Os casos de poliembrionia com importância agronômica, aqui tem um caso desse himenóptero encyrtide ou bracônide, que dá origem a um parasitóide hoje importante no Brasil, que é a Geniaspis citricola. Além disso, há os casos de hermafroditismo. O único que tem importância agrícola é o caso de Escherichia purcase. Essa praga, então, tem importância em citros em vários países, no Brasil menos, mas ela apresenta os dois sexos no mesmo indivíduo. O que é importante com relação à reprodução de insetos é dizer que a grande maioria dos insetos são ovíparos. Esses insetos ovíparos são postos por fêmeas adultas, fecundadas por machos, né? E, portanto, se soma um óvulo e um espermatozoide, dando origem a um embrião único e a um indivíduo que tem um único sexo. A outra parte importante da nossa aula é o desenvolvimento dos insetos. O desenvolvimento dos insetos tem várias aplicações, como, por exemplo, também contribui na identificação, no seu monitoramento e, obviamente, no seu manejo, ou seja, nós podemos manejar diferentes idades de insetos. Então, é importantíssimo que o agrônomo conheça essas fases, entenda dessas fases, entenda a evolução desse desenvolvimento. O desenvolvimento dos insetos pode ser dividido de várias formas. Aqui tem uma figura que mostra, no sentido horário, a evolução do desenvolvimento de um inseto que tem desenvolvimento embrionário para o nascimento ou para a eclosão de um ovíparo, ou seja, o desenvolvimento se dá fora do corpo da fêmea. Ao final do desenvolvimento embrionário ocorre a eclosão, eclode uma larva ou uma ninfa, no caso de outros tipos de desenvolvimento. Essa larva pode passar por 2, 3, 4 fases e passa a fase de pupa e depois a fase de adulto. Esse é o típico desenvolvimento do inseto que tem a fase embrionária dentro da fêmea e depois pós-embrionária com a fase de larva, pupa e adulto. Essa outra figura aqui mostra a comparação do desenvolvimento embrionário de 3 espécies de curculionídeos. Quer dizer, insetos da mesma família, eventualmente do mesmo gênero, que têm características muito semelhantes, apresentam um desenvolvimento embrionário diferente. Ou seja, aparece a duração da fase de ovo para essas 3 espécies, 2 Naupaxus e 1 Parapantomoros, com um tempo de desenvolvimento, que é o número de dias está no corpo da tabela, variando entre eles. Então isso é muito típico e essa variação foi uma resposta à temperatura. Então tanto o desenvolvimento embrionário das espécies é diferente, como também o pós-embrionário, a fase de larva, pupa e adulto, ou nos hemimetábulos a fase de ninfa e de adulto. Então, reforçando essa figura aqui, mostra o desenvolvimento embrionário dos insetos, que está com esse X aqui, e depois o desenvolvimento pós-embrionário, essa larva, aquela pupa, e o adulto lá, reforçando ou ilustrando o que nós recém falamos. Nós podemos dividir atualmente em 3 categorias: os insetos ametábulos, os insetos hemimetábulos e os insetos holometábulos. Essas palavras, então, caracterizam os diferentes tipos de metamorfose.
Ou seja, há insetos que fazem uma metamorfose, mas permanecem com as mesmas características físicas durante o desenvolvimento completo deles. Por exemplo, são os ametábulos, ou seja, uma traça dos livros, muito comum. Essa traça dos livros, quando eclode da larva, essa traça, ela já tem características semelhantes ao seu adulto. Então ela tem uma metamorfose que é conhecida como ametabolia, aparentemente não há metamorfose. Os insetos hemimetábolos, então, são aqueles que sofrem uma metamorfose incompleta. Há semelhanças entre as fases jovens e a fase adulta, entretanto, não há presença de asas na fase jovem. Então, elas só vão aparecer mais tarde no adulto. E os insetos holometábolos são aqueles que têm metamorfose completa, ou seja, que tem 4 fases: a fase de ovo, a fase de larva, a fase de pupa e a fase adulta. Portanto, reforçando os tipos diferentes de metamorfose dos insetos, essa figura mostra a metabolia, ou seja, caracterizando que daquele ovo, dessa traça, sai um inseto muito semelhante àquele adulto que está ilustrado ali. O representante importante dessa ordem, então, são os tissanuras, as traças. Para os hemimetábolos, de forma semelhante. Aí tem um ciclo muito bem ilustrado de um percevejo que na sua forma recém-nascida ainda nem está pigmentado, logo em seguida aparece pigmentado e já aparecendo as tecas alares, depois aparecem os adultos, caracterizando um adulto, copulando ali. Então, ovo, ninfas jovens, ninfas maiores e adultos já copulando. Nesse grupo de hemimetábolos tem muitos insetos de importância agronômica, ou seja, gafanhotos, baratas, percevejos, cupins. E por fim, os holometábolos, tem vários grupos importantes que são representantes, mas aí tem um lepidóptero, né? A sua forma de ovo lá em cima, depois larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, larva 5, pupa e adulto. E também a ilustração característica desse lepidóptero. Há várias ordens importantes, como Coleóptera, por exemplo, Lepidóptera, Hemíptera, que pertencem a esse tipo de metamorfose. Por fim, o aspecto que ajuda a compreender essa aula é entender muda e metamorfose. Em primeiro lugar, muda é a troca de pele, é a equidízia, ou seja, aquele momento que o inseto sai de um instar, ou sai do ovo para o primeiro instar, sai de um instar para o outro instar, ou passa para a fase de pupa ou fase adulta. Cada uma dessas trocas é chamada de muda, e o conjunto de metamorfose. Essas mudas são todas elas gerenciadas por hormônios, e esse assunto está bem detalhado no capítulo 6 do Entomologia Agrícola. Nesse capítulo nós vamos falar então de todos esses aspectos, que eles são detalhados, e principalmente no final do capítulo nós vamos falar do controle da metamorfose, ou seja, como a metamorfose é controlada. A metamorfose dos insetos é controlada por hormônios, e esse balanço hormonal está no final do capítulo, lista o conjunto de hormônios importantes para os insetos e em cada uma das fases qual a sua concentração e a importância para efetuar a muda e ao final completar a metamorfose dos insetos. Nossa aula de hoje nós vimos reprodução e desenvolvimento dos insetos. Na verdade, nós tratamos primeiro de desenvolvimento e depois de reprodução dos insetos. E vimos ao final da aula também que o controle da metamorfose, o controle de cada uma das mudas dos insetos são controlados pelos hormônios. Então todos esses aspectos são importantíssimos e estão contidos no capítulo 6 do Entomologia Agrícola. Nos encontramos na próxima aula.